A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Irmãos, fazer análise aqui do culto do Jardim Paulista do dia 29 de julho agora. Né? Hoje é dia 5 de agosto, né? O culto, esse aqui é o Jardim Paulista, tá? Onde atende aqui o ancião Paulo Plasto, certo? É aqui. Bom, então, essa pregação foi uma pregação totalmente no viés sobre sexo, adultério e outras palavras mais, né? E a gente vê até no ancião Paulinho, ele tem ódio dos pecadores sexuais. Você vai ver o trecho exato que é onde eu, né, acredito que numa fala aqui a gente percebe que ele tem ódio às vezes, né? Ele fala, para trás de mim, aliás, para trás de nós, os adúlteros e os profanos, para trás de nós, como se, né? Como se você também não fosse, né, Paulinho? Porque Jesus Cristo, se você desejar, você já pecou, né? Como a gente viu aqui, que eu já fiz vídeo aqui, sobre a revista pornográfica que você assumiu que você estava vendo, né? Imagina você, né, nos dias de hoje, porque naquela época era mais difícil, até você ter acesso à revista era mais difícil, e hoje, que é só dar um clique lá na internet, você já tá vendo tudo. Imagina, hein? Bom, vamos aí, vou colocar aqui a pregação. Eu separei 10 pedaços, tá? 10 pedaços pra gente analisar, certo? Foi uma pregação relativamente longa, dentro dos padrões da CCB, e eu separei 10 trechinhos pequenos para nós podermos falar sobre, ok? Então vamos lá, esse aqui é o ponto número 1, onde o Paulinho do Paulista reforça a ideia que eu já falei aqui, que é uma das heresias da CCB, que o CCBano é perdoado no batismo, ou seja, o batismo, o perdão, eles acreditam que eles recebem o perdão de seus pecados no dia do batismo, né? No dia do batismo eles recebem o perdão. Isso está totalmente desconsonante com o ponto de doutrina número 5, que fala que nós cremos que a regeneração, que é o perdão também, né? Ou o novo nascimento só se recebe pela fé em Jesus Cristo. Então esse nascimento que eles atribuem ao batismo, tá? Ele acontece na fé, é pela fé em Jesus Cristo, que é a conversão, né? E a regeneração. Mas a CCB atribui o perdão dos pecados do ato do batismo. E é o que você vai ouvir aqui. Acabei de colocar há poucos dias aí também, se não me falha a memória, foi o Salvador Bueno, não tenho certeza. Foi um dos anciões do Brás que repetiu isso, né? Vamos ouvir aí, segue. Prazer, aquela alegria, aquela exultação de ser perdoado por Deus. Os pecados que virão depois do batismo serão com arrependimento e com tristeza. E não será mais aquela alegria, aquela pureza dos primeiros perdão, que é o batismo, mas virá uma... O primeiro perdão que é do batismo, olha aí. O primeiro perdão deles é do batismo. Isso é uma heresia, tá? Porque eu acabei de ler ali. Eles não seguem aqueles pontos de doutrina. Esses pontos de doutrina do Inário, para saber, é apenas fictício, tá? Vamos ouvir o restante. Consolação também. Mas a pessoa sempre carregará dentro de si uma tristeza também por ter errado, invalidado o primeiro concerto que fez com o Senhor. Então, tá explicado aí. Eu separei essa parte porque ela corrobora o que eu já venho falando há um tempo e as últimas falas que a gente tem visto aí nos cultos online, que eles acreditam que o pecado deles são perdoados no batismo, né? Isso é um absurdo. Por que é um absurdo? Porque você tira de Jesus Cristo. As pessoas têm que dar a Jesus o crédito que ele merece, que é devido, tá? Ou seja, o perdão nosso se dá em Jesus, não no batismo. O batismo não passa de um ato simbólico de confissão pública da nossa fé. Ali você faz uma confissão pública de que você vai, a partir de agora, né, seguir as palavras de Jesus Cristo. É isso, tá? É um ato de obediência ao ensino de Jesus. Vamos ver o segundo ponto aqui, onde o Paulinho declara que há muitos casos de adultério na congregação cristã no Brasil. Olha aí. Isso é o que dá. Uma igreja onde não se prega evangelho, as pessoas são, ou seja, o pecado dela, os pecadores, eles estão mascarados
atrás de uma aparência cristã. Vamos ouvir, segue aí. E hoje o Senhor toca nesta palavra, irmãos. Está se repetindo os casos de adultério no nosso meio. Está muito escandaloso. Está se repetindo os casos de adultério no nosso meio. Está muito escandaloso. Muito evidente. Muitas coisas estão acontecendo. As irmãs e os irmãos. Não é só irmãos, é irmãs também. E parece que as primeiras fraquezas, os primeiros enfraquecimentos do cristão é mulher, é homem, é sexo. Hoje as crianças estão lá atrás. É mulher. O primeiro sinal de enfraquecimento do cristão é mulher, é o sexo. Olha aí, Paulinho. O Paulinho, rapaz, esse senhor só fala em sexo. Aliás, ele fala muito em sexo. Já falou da revista pornográfica que ele estava lendo. Ele já falou aqui que as crianças deveriam liberar sua sensualidade, os pais deveriam aceitar, e mais outras pregações. Esse homem fala muito de sexo e de adultério e essas coisas todas, tá? O que me deixa uma certa suspeita, né, que o coração desse homem está carregado dessa tal concupiscência, né? Vamos ouvir aqui o restante. Tem menina de 12, 13 anos, ela precisa saber essa palavra também. Agora, no ponto 3, ele faz menção a um remédio que estão usando para praticar esse pecado. Não me veio outro na memória que não seja o Viagra, né? O estimulante, né? Ouça aqui, ó, fica vendo. Não tem mulher casada, nem homem casado, nem virgens, nem inocente. Tudo é pasto para o demônio, para o sensual, para fazer pecar e pecar também. E hoje Deus manda esta palavra. Cuidado, povo de Deus, com o dinheiro e com as mulheres e com os homens. Cuidado com o dinheiro e com o sexo. Quem ama essas coisas nunca se sacia deles. Hoje tem remédio para tudo. Tá falando de sexo, tá, gente? Presta atenção. Apesar da pregação toda falando de sexo, esse trecho também, cuidado, né? Irmão, né? Os desejos, o sexo. Aí ele emenda. Hoje tem remédio para tudo. Vou até voltar um pouquinho aqui, ó. Hoje. Ouça aí. Ele dá essas pausas longas, né? Acho que fica pensando no que vai Hoje falar. tem remédio para tudo. Para velhice, para tantas coisas. E esses remédios estão levando muita gente pro inferno. Olha aí, hoje tem remédio para tudo. Para velhice, para muitas coisas. Ou seja, é aquele remédio que geralmente a pessoa, quando vai atingindo uma idade, já não tem a sua potência toda normal e vai tomar um remédio. E ele falou que esse tipo de remédio está fazendo as pessoas se perderem. Meu Deus, rapaz, que esse homem leva esses assuntos para falar da igreja? Brincadeira, gente. Eu ficaria assustado, tá? Um ancião desse, me perdoa. É só um comentário meu do que eu sinto aqui no meu coração. Eu não deixaria os meus filhos próximos de uma pessoa assim. Pelo histórico das análises que eu já venho feito aqui. Né? Um homem que só fala em sexo o tempo inteiro. Né? Que já confessou que tinha revistas pornográficas que ele estava assistindo. Né? E várias outras pregações nessa linha. Tá? Eu não deixaria nenhum filho meu próximo de uma pessoa dessa. Muito menos ficar sozinho. Ou seja... Deixa a natureza funcionar na tua vida. Deixa a natureza guiar os teus passos, o teu corpo e a tua mente. Gente, um conselho absurdo desse senhor, o pecado não tá no remédio. Ele tá falando que, olha, gente, cuidado que tem remédio aí para as pessoas que já estão de idade, e esses remédios tá fazendo as pessoas se perder. Então, tomem cuidado, gente. Tomem cuidado, né? Aliás, deixa a natureza agir, ou seja, não vá por conta desses remédios, deixa a natureza agir. Gente, a gente está na época da ciência, da tecnologia avançada, ok? E o que importa? Se a pessoa está tendo dificuldade e o casal quer ter prazer, quer continuar tendo prazer, e a tecnologia criou remédios que pode resolver esse problema, por que vocês não vão usar? Porque esse senhor aqui está falando essas bobagens,
Tá? E isso aqui é um discurso contra a ciência e a tecnologia. Ele está colocando a culpa no remédio. Que o remédio é a causa de fazer isso. Que problema tem o remédio, rapaz? O problema tá em vocês. O problema está no coração de vocês. O problema está no pecado que está dentro de vocês. O apóstolo escreveu que você é atraído e é engodado pela concupiscência que está no seu coração. Certo? Não é o remédio, meu filho. É a mesma coisa que vocês falavam da televisão antigamente. Que a televisão era do diabo. Porque a pessoa ia ver coisa que não devia. O problema está na pessoa. Ninguém é tentado a comer um bolo que ele não gosta. Ele vai ser tentado a comer um bolo que ele gosta. Vocês estão entendendo? Então segue aí. Vamos ver aqui. Né? Acabar de ver isso aqui, aí a gente entra no ponto 4. E Deus tenha piedade de nós. Tem os solteiros, tem as solteiras, tem os divorciados, tem as viúvas. E tem os casados também. Agora você vai ver mais coisa. Até essa pregação vocês vão lá procurar. Dia 29 de julho. Uma pregação inteira. Foi até mais longa do que só falando em sexo. E dando esses conselhos sem entendimento nenhum. E agora, fica vendo aqui. Mais sexo. Pesada essa palavra. Pesada é os filmes pornográficos. Os beijos que eu não vejo das novelas, que vocês se encantam tanto. Dos filmes escandalosos que vocês assistem. Isso vocês não falam. Não é todos, mas alguém fala. Muitos usam. Escandaloso é os filmes que vocês assistem. Tá falando na cara do povo que eles são tudo a isso que ele tá pregando contra. Apesar é o filme que vocês assistem, escandaloso que vocês assistem. Rapaz, o que você tem a ver com isso? Prega a palavra, que nem é isso. Prega as escrituras, prega o evangelho, pronto. Deixa que o evangelho age na vida das pessoas. Fica fazendo essas pressuposições, né? Ou seja, o camarada, ele é cheio de concupiscência, logo ele acha que todo mundo é igual a ele. Todo mundo é igual a ele. É isso. Tem coisas que a mulher fica traumatizada. E não há quem cura. Só Deus para curar. Pelo menos as irmãs dão glória a Deus, irmão. O camarada que gosta de glória a Deus, né? Esse camarada, isso aí é um sinal de aprovação que ele está pedindo. Isso aí é egocentrismo, né? Ele está falando essas coisas, ele acha que está agradando as pessoas, porque ele faz esse discurso, na verdade, é para agradar as pessoas, dando uma falsa impressão de um homem sábio, e fala essas coisas, né? E fica ver o povo quieto e fala: e aí? Dá um glória a Deus, gente. Dá um glória a Deus aqui para mim. Né? Fica vendo. O início está pesado, o fim vai ser pior ainda. Agora você vai ver no ponto 5, né? Aquela velha mania da CCB de confirmar casamento. É um povo que casa por adivinhação, né? É chutar na sorte. Isso aqui é jogar na Mega Sena. O camarada não tem, muitas das vezes, nenhuma afinidade com a pessoa, não deu tempo de namorar para saber se eles se combinam ou não, mas eles vão buscar a tal da palavra e lá o adivinho vai falar para ele: você veio buscar a palavra nessa noite, Deus te confirma, é minha vontade. E eles se casam, gente. Chutam pela sorte, tá? Vamos ver aqui, segue aí. E olhem bem com quem vocês vão casar. Clamem o sangue do Senhor Jesus. Procurem um sinal de Deus na vossa vida. Não comprometa só os servos de Deus na pregação. Vai e casa. Vai e casa. Quantos que estão pedindo a palavra confirmam o casamento? Não é para todos a confirmação. Cada um tem que analisar a sua vida. Casa, vou te preparar um casamento, vou te preparar um emprego. Procura o emprego que te convém. Procura a casa que te convém, o carro que te convém. Procura o homem e a mulher que te convém na graça do Filho de Deus. Vê os requisitos. Só beleza não vai funcionar. A beleza acaba. Fica a gordura, gorducha, pé de galinha, com um papinho. Cai a orelha, cai o seio, cai o beiço, cai a barriga, cai tudo.
Mas o amor, o carinho, o afeto jamais cairá, irmão, estará sempre de pé. Buscar a confirmação da palavra, e ele fica exortando as pessoas que elas têm que ter afinidade, né, pelo interior da pessoa. Isso é um discurso furado, porque ninguém ama por escolha. A pessoa só tem que casar com quem ama, ponto final. Vai ter alguém na vida que você vai encontrar e você vai criar um sentimento de você, que você vai, se possível, você dar vida por aquela pessoa. Ponto, é só isso que precisa. E, de preferência, que isso seja recíproco, né? Tanto eu quanto ela. Ponto final. O restante vem pelo amor. Carinho, respeito, preocupação, tudo isso vem pelo amor. Não precisa ficar... Eles ficam fazendo discurso como se fosse uma escolha das pessoas. Eu tenho que amá-la. Não, você não tem, ninguém tem. O amor acontece. Simplesmente ele acontece. O sexto ponto, você vê aqui, né, que ele pergunta, mas o que vocês estão achando da palavra? É o típico homem que está preocupado com a opinião do povo, porque ele gosta de ser afamado e ele gosta de pregar o que o povo gosta de ouvir. Fica vendo aqui, ó. O que vocês acham dessa palavra, irmão? Então vocês estão vendo o que vocês acham dessa palavra? Aí ele dá um tempo em silêncio para poder ouvir. O povo dando glória a Deus, glória a Deus. Isso aí é um homem que está preocupado com a própria reputação, com a própria imagem. E depois eles vão falar, não estou preocupado, né, em pregar o que as pessoas estão querendo ouvir. Não, é mentira danada, mentira descarada. Prega assim, ainda fica preocupado se o povo fica muito tempo em silêncio, sem dar glória, ele acha, não estão gostando? Tem que saber se estão gostando. São tudo mentira. Esses homens são tudo de aparência. Servem a Deus dizendo que são santos, que são humildes, mas não tem nada disso na prática, na vida deles. Vamos ver aqui. O sétimo ponto agora, tá? Ele vai falar que nós não estamos aqui para agradar o povo, tá? Mas você vê a contradição dele. Agora, há pouco atrás, ele pergunta se o povo está gostando. Fica vendo. Por amor da tua alma, ouça o que o Espírito fala às igrejas. Nós não estamos aqui para agradar o povo. Estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Mentira, né? Porque se o povo ficar em silêncio, vocês já estão preocupados, já estão perguntando se eles estão gostando. Tudo mentira, né? Aqui, o oitavo ponto, vamos ouvir, né? Segue aqui. Tem que dividir com outro, tem que dividir com um pecador, tem que deixar os filhos na mão de um que pecou e outro que foi, depois casa, deixa, não sou contra o padastro não, tem padastro que vira um pai, vira uma mãe, mas tem padrasto que vira um carrasco, um estuprador, um pedófilo. Canta la maia, que caia todos os laços do inferno agora por essa palavra, queridos irmãos. Essa palavra tem poder de consertar muitas coisas. E vai consertar. Tem poder de consertar nada, você nem está pregando a palavra de Deus, isso é um discurso seu. As palavras que você está falando aí são palavras da sua própria cabeça, não está alinhado com o texto que você leu, né? Isso não é palavra de Deus é as Escrituras Sagradas. E aí ele vem falar, e tem aqueles, né, que querem ficar com ouro, querem ficar com dinheiro, que é a tal da repartição de bem, querem ficar com o filho. Cara, o que você tem que se meter com isso? Primeiro lugar, supondo, tá? A pessoa que adulterou, que pecou, alguma coisa do tipo aí, é errado. Mas muitas das vezes essa pessoa, ela tem problemas divergentes com o seu cônjuge, mas ele é um bom pai, ele é uma boa mãe, né? Muitas das vezes ele dá a vida pelos filhos, né? Então, é relativo se a pessoa vai ser boa ou não para os filhos. Isso é uma vida de cada um. Você não pode ficar falando isso na tribuna, porque você está descriminalizando as pessoas que estão ali, que estão numa situação dessa que você está falando. Ou seja, ele errou, pecou, mas continuou sendo um bom pai. Então, ele tem o direito de ver os filhos, de às vezes até ficar com o filho, se for o caso. Aqui no nosso grupo das Mães de Azul, tem um pai que ficou com a guarda dos 2 filhos. Isso foi passado num processo de justiça. Por quê? Porque era um pai muito mais dedicado com a mãe, e isso ele conseguiu provar em juízo. Tá? Ele conseguiu provar em juízo. Então,
São um discurso furado, tá? O Paulinho tá jogando pra galera, tentando agradar ali, talvez a ala feminina, né? As irmãs, isso aqui, as irmãs não têm um glória para dar? Que ele falou muitas vezes isso nesse culto, né? Eu não sei para que isso, rapaz. Esse discurso desse senhor é furado, não tem base em Bíblia, não tem nada, né? Agora aqui no 8º ponto você vai ver ele manifestar ao que, ao meu ver, você percebe um certo sentimento de ódio pelas pessoas que pecaram, né, cometeram adultério, que são pecados, né, que não são pecados legais, nem, né, são coisas imorais, mas as pessoas cometem esses pecados, nem por isso elas devem deixar de ser respeitadas. E ele vai falar, ouça o que ele vai falar. Tá acabando o 8º ponto. Agora no 9º ponto. Atrás de nós, adúlteros e profanos, movidos pelo adversário da nossa alma. Para que fazer um discurso desse? Já pensou se tem alguém lá que está arrependido, que traiu a esposa, ou que a esposa traiu o marido, e fica ouvindo esse homem fazer esse tipo de discurso? É um discurso de ódio isso aí. Para trás de mim, profanos e adúlteros. Rapaz, você, Paulinho, já deu muito mais escândalo do que alguém, né, na sua vida particular, porque nenhuma tribuna pregando para muita gente, você já falou muita bobagem, muita besteira. Que coisa, as pessoas vão na igreja para ser acolhida, que ele fala de uma forma genérica, para trás de mim, profanos e adúlteros. Parece que ele tem ódio. Talvez esse ódio é um meio de tentar mascarar o que ele tem no coração, ou seja, eu ataco isso, então logo ninguém vai desconfiar que eu tenho isso. Entendeu, irmão? Então ele prefere atacar para esconder o que ele tem, porque o Paulinho tem todos os viés de uma pessoa que está carregada de concupiscência no coração, que são desejos sexuais, né? Vamos ouvir aqui. Seja bendito o teu manancial, e com a mulher da tua mocidade. E os seios aqui não é o seio que o filho mamou, é o seio de uma gazela formosa, pura, idônea, consagrada, mãe dos teus filhos, mãe dos teus filhos. Ele falou, que esquisita a frase dele. Aqui os seios que fala, irmão, é os seios de uma formosa, os seios de uma gazela. Não é os seios de uma mulher que tem filho, é os seios. Aí depois ele mistura, fala que é os seios de uma mãe que tem filho. Ele misturou. Ele deixou claro que era o seio de uma moça. Depois ele fala, ouça, ou eu estou entendendo errado. Presta atenção aqui, ó. 10. Vamos ouvir, presta atenção. E os seios aqui não é o seio que o filho mamou. Ó, e o seio aqui não é o seio que o filho mamou, que ele está lendo lá o pedaço do texto, está falando que os seios de uma formosa. Então ele está querendo dizer que é o seio de uma moça. Não é um seio que foi mamado, então é um seio que está inteirinho, durinho. Eu não sei se é essa a interpretação que ele está tendo, só que mais para frente ele percebe que o negócio está ficando ruim, e aí ele coloca a mãe no meio lá para ficar bonita a frase, para dar a entender que ele está falando de uma mãe, né? Presta atenção, eu vou voltar alguns segundinhos aqui, só para vocês ouvirem de novo esse comecinho do seio, e aí eu deixo para você ver a contradição logo na frente, que ele fala, não, é o seio dos filhos. Mas você acabou de falar que é o seio que o filho ainda não mamou? Ou sei. E os seios aqui não é o seio que o filho mamou, é o seio... Então, não é o seio que o filho mamou, é o seio... de uma gazela formosa. É o seio de uma gazela formosa. Pura. Pura. Idônea. Idônea. Pura. Idônea. Sagrada. Sagrada. Mãe dos teus filhos. Mãe dos teus filhos. Oxi. Peraí, você acabou de falar que não é o seio de uma mãe que deu de mamar. E agora você fala que é o seio da mãe dos seus filhos. Então, se é o seio da mãe dos seus filhos, eles mamaram. A não ser que o Paulinho está querendo dizer que é o seio de uma mãe que não quis dar de mamar e deu lá o leitinho para a criança. Você vê a contradição? É que ele estava indo pelo lado que ele estava soltando a vibração dele pelo seio da gazela. E aí ele viu que talvez não ia dar num final muito bom, aí ele enfiou a mãe de novo ali, falou, não, melhor voltar aqui e falar que é o seio da mãe dos filhos, né? Pra não achar que é eu que tô desejando algum tipo de seio. Porque a entonação da voz dele, rapaz, sabe? É um seio que ele tava... Parece que ele tava se apaixonando por aquele seio, ou sei.
E os seios aqui não é o seio que o filho mamou, é o seio de uma gazela formosa, pura, idônea, consagrada, mãe dos teus filhos, mãe dos teus filhos. Que estranho, né? Eu já fiz isso aqui uma vez, anotar o que ele prega e ler para nós poder interpretar. Não dá para interpretar. Paulinho é um bromador, ele enrola essas pessoas usando essas palavras cheias de adjetivos, né? Segue aí, vamos ver. E as crianças que estão aqui, e a mocidade que estão aqui, estão dizendo só para os casados, dá glória a Deus. Veja bem com quem você vai casar. Não procure só uma miss. Não passe do tempo de casar. Tem o tempo de casar. Tem o tempo de amar. Tem o tempo de desabrochar. Procure uma companheira entre nós que te faça feliz, te faça alegre. Não vai procurar no mundo. Tem gente que está procurando no mundo. Teve divórcios que eu aconselhei. A irmãzinha não abandonar o marido. Vários. Sabe o que elas me responderam? Mas... Rapaz, as pausas que o Paulinho tá dando, acho que percebeu que tá falando tanta bobagem, que ele tá pensando muito antes de falar. As pausas de uma fala para outra, que é onde ele vai entrar com algum tipo de assunto, ou seja, quer ver o que elas dizem? Sabe, são pontos assim, chave, e ele demora para falar. Acho que alguém deve ter falado muito na cabeça dele aí, para ele parar de falar bobagem, para ele parar um pouquinho para pensar. Ouça aí. Volte? Não, eu já estou com outro homem. Mas o que você foi fazer? É pesado o que eu vou dizer, irmão. O irmão não me dá tudo o que eu quero no casamento. É pesado o que eu vou dizer. O que a irmã disse? O irmão não me dá tudo o que eu quero no casamento. Ou seja, é um santinho CCBano que bota terno depois que tem relação e vai pedir perdão a Deus. Eu tô falando que eu já vi casos desses, tá? Eu já vi casos que chegou de mim para conversar. Esse é o fanático da CCB que não consegue separar as coisas. Ou seja, aí a moça falou, não aguento mais, não vou, eu já tô com outro homem porque eu também sou mulher e eu desejo ter os meus anseios atendidos no meu marido, né? Ou seja... Mas ele não te dá tudo? Fartura? Ganha bem? Não. Mas na sensualidade eu quero outras coisas. Vocês podem suportar essa palavra? Nós sabemos que existe isso no nosso meio e pregador vão ficar quietos. Gente do céu, com todo respeito, claro, né? Mas dentro do contexto todo que eu vejo na fala do Paulinho, imagina o Paulinho lidando com esses casos, ouvindo essas coisas. Terrível, hein? Ele ouvindo esses casos. Mas o Paulinho, ele tem a gente percebe que tem uma certa tendência, uma queda, né? Por essa parte sexual, a concupiscência, né? E ele ouvindo a pessoa, uma moça relatando isso, ele lá no quartinho, lógico, mais algum companheiro e tal, mas mesmo assim, né? Gente do céu, fica vendo aí. Tá acabando já, tem alguns segundinhos. Por isso que nós aconselhamos. Tem muita coisa que não pertence a nós participar. Contamina os bons costumes e tira o reto, o justo, dos caminhos da retidão, da simplicidade, do amor e da ternura pura, e passa a ter vícios incontroláveis. Passa a ter vícios incontroláveis. Paulinho. É que o seu próximo se sujeite. Não devem se sujeitar. Tudo aquilo que é sodomia não se deve se praticar. Deus seja louvado. Prazer. Acabar aqui, graças a Deus que acabou. É isso aí, pessoal, tá? Fazer análise aqui para vocês, para poder mostrar. O camarada não falou nada dentro das escrituras, fez algumas mençãozinhas pequenas, né, no vídeo todo, mas eles ficam falando essas coisas da própria cabeça deles, eles inventam esses ensinamentos, esses conselhos, eles inventam isso e depois eles dizem que é a palavra de Deus, que é Deus que está dando para ele falar. Tem que ter muita paciência
Para a pessoa continuar dentro dessa igreja aqui, coitado, tem que estar com a cabeça muito tapada ainda, né? É só Deus mesmo, rapaz, né? Para aturar isso daí. Fiquem atentos, gente, tá? Chega de misticismo, procura uma igreja que realmente prega o que está na Bíblia, uma igreja que fala sobre Jesus Cristo. Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.